Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Como é que pode uma pessoa só ser vista, ao mesmo tempo, como um gênio das finanças e como um manipulador político que derruba nações? Pois é, essa é a grande pergunta que define a figura tão complexa de George Soros. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o Soros, não dá para começar pelo investidor. A gente tem que começar pelo pensador. Ele não só jogava o jogo da economia, ele basicamente disse que as regras do jogo estavam erradas, que essa ideia de equilíbrio, que é a base de tudo, era uma ilusão perigosa. Então, para destrinchar essa história, a gente vai seguir essa jornada. Primeiro, a gente vai entender a ideia central dele, depois, como ele usou isso para ganhar dinheiro e para filantropia, a polêmica gigantesca que veio junto, e no final, o que ele está deixando de legado. Então, que ideia é essa que desafia a base da economia? É aqui que tudo começa. É uma ideia poderosa, bem disruptiva, que está no coração de toda a história do Soros, e é isso que a gente vai ver agora. A grande sacada dele se chama reflexividade. Para Soros, os mercados não são máquinas lógicas perfeitas, eles são um reflexo de quem participa deles, gente movida por percepção, por preconceito, por emoção. E aqui vem o pulo do gato. Essas percepções não só interpretam a realidade do mercado, elas criam essa realidade. E olha, isso aqui vira a economia tradicional de cabeça para baixo. De um lado, a teoria do equilíbrio, dos agentes racionais, dos preços que refletem o valor real. Do outro, a visão dos Soros. Mercados totalmente instáveis, movidos por gente com visões imperfeitas da realidade, onde os preços são só um reflexo do viés de todo mundo. Mas tá, como é que uma filosofia vira $1 bilhão? Pois é aqui que a teoria se torna literalmente uma arma. A filosofia dele não era só para ficar nos livros. Nos mercados financeiros virou uma ferramenta poderosíssima. E o grande palco para essa teoria foi a famosa aposta dele contra a libra esterlina lá em 1992. Ele percebeu uma falha no sistema. A libra estava valendo mais do que deveria, de forma artificial. Usando a ideia da reflexividade, ele não só previu que ela ia cair, ele ajudou a empurrar. Ao vender bilhões de libras, ele mandou um sinal para o mercado de que a moeda estava fraca. Isso criou um ciclo de pânico que forçou a desvalorização. E o resultado disso tudo? Bom, $1 bilhão. É isso mesmo. Cerca de $1 bilhão de lucro numa única tacada. Foi aí que ele ficou conhecido para sempre como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Só que, claro, essa jogada teve um custo. E quem pagou a conta foram os britânicos. A moeda desvalorizada significou uma perda direta no poder de compra da população. O lucro de um homem teve um preço para um país inteiro. E essa mesma mentalidade, sabe, de achar as falhas no sistema e agir, não ficou só nos mercados. Soros pegou essa mesma filosofia e aplicou na sociedade, não mais usando capital, mas usando filantropia e política global. Foi aí que ele criou a Open Society Foundations, o verdadeiro império filantrópico que já doou mais de $32 bilhões para causas no mundo todo. Tudo baseado na ideia de sociedade aberta, inspirada no seu mentor, o filósofo Karl Popper. Ok, mas para onde vai toda essa grana? As fontes mostram um foco bem claro em pautas progressistas. Legalização de drogas, legalização do aborto, desarmamento civil, apoio a pautas identitárias e até esforços que, segundo os críticos, servem para diminuir o patriotismo. Pois é. E é exatamente essa lista de pautas que joga a gente bem no olho do furacão. Afinal, por que um cara tão ligado à filantropia é também tão criticado? E aí a gente chega na grande questão, né? É um filantropo usando a fortuna para construir um mundo melhor? Ou é um mega especulador usando dinheiro para empurrar uma agenda política muito específica? As críticas são bem parecidas em vários lugares do mundo. As fontes acusam ele de promover uma agenda globalista que enfraquece os países, de usar a grana para interferir na política, de financiar grupos com pautas consideradas radicais e de lucrar com crises econômicas que ele mesmo teria ajudado a criar. E olha, isso não é só uma coisa lá de fora, não. Trazendo aqui para o Brasil, por exemplo, os dados de 2020 mostram transferências bem grandes. $5 milhões para a Conectas Direitos Humanos, que luta contra o encarceramento em massa. Mais de $1 milhão para o SESEC, que defende a liberação das drogas. E quase $2 milhões entre 2016 e 2019 para o Instituto Sou da Paz, focado em desarmamento. E isso resume bem o centro da crítica. Como aponta uma das fontes, esse volume todo de dinheiro estrangeiro pode criar uma influência desproporcional. Dá a impressão de que certas pautas têm um apoio popular enorme,
quando, na verdade, a força delas viria de decisões financeiras tomadas lá em Manhattan. E essa controvérsia toda não parece que vai acabar tão cedo. Até porque a história não termina com George Soros. O legado dele está passando para frente, para uma nova geração. Pois é, em 2023, o controle desse império de 25 bilhões de dólares passou para o filho dele, o Alexander Soros. Ou seja, a missão continua. Só que o Alexander não é exatamente uma cópia do pai, não. Enquanto o George era o filósofo investidor, o Alexander se descreve como um ativista, mais abertamente político. Nas palavras dele mesmo, pensamos da mesma forma, mas eu sou mais político, com um foco ainda mais direto em causas como o direito ao voto e aborto. E essa pegada mais política já está acontecendo na prática. Em agosto de 2023, por exemplo, o Alexander Soros esteve aqui no Brasil, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros parlamentares para discutir, segundo ele, a construção de um modelo progressista único para a democracia. E é assim que a gente volta para o paradoxo do começo. Uma filosofia que mexeu com mercados, financiou movimentos sociais e agora passa para uma nova geração, talvez ainda mais direta. A questão final não é só se isso é genialidade, filantropia ou manipulação. É se um sistema, seja ele financeiro ou social, pode ou deve ser moldado pela visão e pelo dinheiro de uma única pessoa. O debate, com certeza, continua. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.